Graça e paz, meus amigos em Cristo Jesus. Que bom retornar a você com mais um devocional da parte do nosso Deus. Eu sou o pastor Marcelo Rocha do canal do YouTube Ame a Palavra. Eu sei que esse devocional vai falar muito ao seu coração. Por isso eu te peço, atente para aquilo que Deus quer falar conosco. Atente para aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Direcionamento para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa fortificar os teus pés em Cristo Jesus. Deus te abençoe, vamos à mensagem e lembre-se, firme na caminhada com Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Deus te abençoe. Vamos ao texto então desse devocional. Romanos, capítulo 1, verso 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Para nós entendermos a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, nós temos que ver essa introdução histórica da carta aos Romanos. Depois que o imperador Cláudio ele expulsou os judeus de Roma em 49 depois de Cristo, os cristãos gentios tornaram-se a maioria e apenas alguns judeus eles permaneceram. Dessa forma, a igreja que havia sido constituída agora estava sob a influência dos gentios. O interessante é que a carta aos Romanos tem sido chamada por muitos teólogos renomados como Manifesto Cristão. E por meio dela, o apóstolo Paulo inicia enfatizando sobre a salvação, iniquidade e condenação sobre os gentios e os judeus. A igreja que estava sob influência dos gentios, o apóstolo Paulo alerta que não só a salvação, a iniquidade, mas também a condenação estava sobre os gentios e sobre aqueles judeus que lá estavam. O apóstolo Paulo, ele traz a realidade que todos devem viver uma vida santa, independente de ser gentio ou judeu. Não importa com a influência que estava sobre a igreja de Roma. A vida santa, ela tem que ser praticada tanto pelo gentio, que hoje somos nós, enxertados na videira que é Cristo, mas também pelo judeu. 3 principais problemas são apresentados durante toda a carta aos Romanos. A decadência sexual, que é enfatizada no capítulo 1, a perversão da verdade e a depravação sexual. O apóstolo Paulo enfatiza que os que consentem também receberão o juízo de Deus. Veja no final do versículo 32, olha o que está após a vírgula. Mas também consentem aos que as fazem. O povo daquela época, tanto gentios como parte dos judeus, não só aprovavam, mas como consentiam. É como aquela pessoa que diz assim, eu não faço, mas estou vendo e aprovo. Olha o que diz o teólogo David M. Casale. Olha o que ele esclarece sobre Romanos 1,32. A ira de Deus é sua reação inevitável ao pecado, especialmente contra toda impiedade e perversão dos homens. Eu aprendo com essa aplicação do teólogo David M. Casale
que quanto mais a sociedade se afastar de Deus, mais os males sobrevirão sobre essa sociedade. Eu alerto para dizer que hoje nós estamos vivendo um período onde a prática pecaminosa ela tem se estabelecido como algo normal, e isso é um perigo, não só para a sociedade, mas para nós cristãos que conhecemos, amamos e deveríamos defender a palavra. A verdade ela tem sido deixada de lado em favor da injustiça. Esse é um alerta que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos. Os que conhecem a palavra de Deus não estão mais se posicionando em favor das próprias Escrituras, e isso é um erro muito grande de muitos cristãos. Nós que conhecemos a palavra de Deus e, repito, amamos, deveríamos nos posicionar mais a favor das Escrituras Sagradas. Hoje vive-se o contrário. Aqueles que deveriam defender as Escrituras Sagradas são os mesmos que estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Quantos maus testemunhos! Deveríamos defender a palavra, mas pelo contrário, muitos estão envergonhando o Evangelho de Cristo. Talvez você já tenha aprendido essa definição em grego. A palavra cristão significa pequenos cristos. E Deus, Ele nos comissionou a fazermos a diferença. Somos nós que conhecemos a palavra que precisamos fazer a diferença. E aí eu pergunto, ela tem sido feita? Será que eu e você somos capazes de viver o Evangelho genuíno e dar um bom testemunho? E aí eu tenho que perguntar, de qual lado você faz parte? De qual lado você faz parte? Do pecado ou da santidade? Que essa pergunta possa ecoar em nossos corações, trazendo a reflexão das Escrituras Sagradas, ao qual precisamos anunciar com alta voz que ela é viva e eficaz. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que só o nosso Senhor Jesus pode nos conceder. Que Deus te abençoe e que esse devocional tenha falado profundamente ao seu coração.